O diabo não está preocupado em tirar você de igreja. O diabo não está preocupado em tirar ninguém de igreja. Porque esse conceito de igreja foi ele que criou para prender vocês lá dentro. O que o diabo trabalha é para tirar vocês do conhecimento da palavra. Viver nessa vida de igreja, religiosidade, sem entendimento da verdade que liberta, sem o conhecimento da luz de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o poder para salvar o homem que está preso no poder de Satanás. O diabo quer tirar as pessoas da direção de Cristo, não de dentro de igreja. Igreja não é local onde o homem encontra Deus, onde o homem está em Deus, onde o homem tem a presença de Deus. O diabo quer tirar você do conhecimento do Evangelho que leva você ao lugar. O Evangelho de Cristo Jesus, essa informação que você precisa ter para conhecer a direção por onde você vai encontrar a vida com Deus, vai seguir para estar em Deus. É isso que o diabo trabalha para tirar da humanidade. O diabo não está preocupado com ninguém de igreja, seja católica, evangélica, mormon, budista, testemunho de Jeová. O diabo não está preocupado com ninguém de religião, porque todos estão no reino dele. Todos estão na mentira dele. Todos estão no engano dele, escravizado pela a vida religiosa que ele coloca para o povo viver como se fosse para Deus. Hoje em dia, se você observar, os líderes religiosos, a preocupação dele de levar o entendimento do povo é de vida de igreja. Olha como o diabo trabalha na mentira, levando o povo a pensar que é verdade de Deus. A preocupação dos apóstolos era levar o povo ao conhecimento do Evangelho. O que os apóstolos advertiam ao povo era que o povo fosse cuidadoso para perseverar e estar no Evangelho. A preocupação desses pastores de hoje é fazer o povo estar dentro de igreja. Esses pastores de hoje, ele leva as pessoas a priorizar sua vida nos trabalhos, nas atividades, dos cultos de presença de igreja. E se você não for e não estiver lá, está fora da bênção de Deus. Olha a estratégia do diabo para levar o povo a uma vida perdida, escravizada, indo a juízo, fazendo esse povo pensar e se gloriar por meio das suas igrejas, da sua vida religiosa, achando que estão em Deus, achando que estão na vida com Deus. É as cadeias do inferno que prendem milhares e milhões de pessoas dentro dessas instituições, de qualquer que for o sistema religioso, evangélico, católico, espírita, budista. O diabo não está preocupado em tirar você de igreja. O diabo não trabalha para tirar ninguém de igreja. Que você viva na igreja de manhã, de tarde, de noite, que você esteja na igreja, no trabalho, na obrigação, que você viva o padrão de santidade da igreja, que você viva os usos e costumes da igreja, que você viva os sacrifícios religiosos das igrejas, que você esteja consagrando e devotando suas vidas no viver de serviço nas igrejas. O diabo não está preocupado com isso, que vivam cada vez mais isso. O que o diabo está trabalhando é para que você não tenha o conhecimento nem o entendimento do Evangelho de Cristo. É para que você não creia no que a palavra ensina. Portaria? Está lá por cima, dona Mônica. Não, daqui a pouco ela desce. Ah, tá bom, tá certo. Vocês estão entendendo isso? O diabo não está preocupado em trabalhar, ele não vai gastar tempo tirando ninguém de igreja. Porque esse entendimento foi ele que colocou para aprender vocês, a humanidade dentro delas. A ideia de igreja, de encontrar Deus, de viver para Deus, de servir a Deus, de estar em Deus, dentro de alguma religião ou igreja, isso é trazida por Satanás. Jesus não trouxe isso.
Jesus não conduziu ninguém a esse entendimento, por esse princípio, para uma vida com Deus. Vão aprender de Cristo. Deixe o Evangelho de Jesus Cristo iluminar o vosso entendimento obscurecido por Satanás. Esse é o trabalho do diabo, não é tirar ninguém de igreja. É tirar a luz de Deus do Evangelho de Cristo do entendimento das pessoas. 2 Coríntios 4:4. O trabalho do diabo não é tirar ninguém de igreja. É tirar a palavra de Deus do entendimento do seu entendimento. Como disse Jesus, Lucas 8:12. O diabo trabalha para tirar a palavra do entendimento do homem, para que o homem não se salve crendo na palavra. Aí o diabo faz as pessoas acreditar na mentira, pensando que é verdade, achando que vão ser salvos dentro da igreja. Enquanto Jesus disse que salvação é crendo na palavra. Essa palavra é Ele. O diabo faz as pessoas pensar que são salvos dentro de igreja, porque cumpriram o ritual, o cerimonial, porque são ativos na vida religiosa, porque pratica isso, pratica aquilo, vive assim, vive assado. O diabo não está preocupado em tirar ninguém desse sistema religioso em que estão escravizados. O trabalho do diabo na vida da humanidade é cegando ela do entendimento de Cristo, da verdade do Evangelho. Porque quando o homem tem o conhecimento da verdade do Evangelho, o homem é liberto. E o diabo quer levar a humanidade e continuar presa, escrava, subjugada no pecado, na mentira, perdida de Deus. Ele trabalha para as pessoas não ter o conhecimento do Evangelho. Aí eu pergunto a você que está agora assistindo. Você tem o conhecimento do Evangelho? Você sabe o que é o Evangelho que nós precisamos crer para ser salvo? Você sabe qual é a direção que o Evangelho nos mostra para encontrar Deus e viver com Ele, estando nele, na salvação dele? Você sabe quais são os princípios para uma vida com Deus que o Evangelho mostra? Ou você está preso dentro dessa religião, igreja, organização, subjugado a credos, a dogmas, a doutrinas, princípios e valores, no legalismo religioso, imposto pelo homem, como se fosse a vida com Deus? Você está consagrando sua vida, o seu viver para Deus, na direção do Evangelho? Ou na direção dos homens dentro das igrejas? Você está vivendo sua vida em Deus, dentro da palavra de Cristo? Ou dentro das igrejas? Analise, reflita, faça um exame da sua fé. Qual é a base da tua fé de vida com Deus? Qual é o princípio? O que tu estás vivendo e praticando? Qual o teu entendimento de salvo, de justificado, de estar em Deus, da salvação? Se é que você tem a alegria da salvação no teu interior, se é que você tem a certeza da salvação, se é que você tem a paz da comunhão com Deus. Alguém que acha que para ter vida com Deus precisa estar ali, aqui e acolá, até agora está nas trevas, não conheceu a verdade. Alguém que acha para ser salvo tem que ser batizado, tem que guardar o sábado, tem que dar dízimo, tem que estar dentro de uma igreja, até agora não conheceu a verdade. Alguém que diz que é de Deus, mas se não tiver numa igreja servindo, submisso, escravizado a tudo que determina lá, ele acha que não é de Deus. Essa pessoa ainda não encontrou a verdade, ainda não foi esclarecido, está nas trevas, está no engano e na mentira. Alguém que conheceu a verdade não vive preso dentro do sistema religioso, não vive subjugado com tarefa, sacrifício, ordenança, normas, obrigações, subjugado dentro de tantas coisas a cumprir nas igrejas. Alguém que foi liberto e conheceu a verdade, a vida dele não é como um negócio de homens dentro da igreja. Ele não é produto de religião nenhuma. Ele não é negócio de religião. Ele é liberto. Ele tem a convicção da vida dele com Deus. Não é por igreja, é em Cristo e por Cristo. A minha vida com Deus, ela depende, não é de igreja, nem de vida de igreja, nem de ritual de igreja, nem de sacrifício de igreja, nem de formalidade de igreja, nem de ajuntamento de igreja, nem de vida social dentro das atividades religiosas de igreja. A minha vida com Deus depende do meu conhecimento de Cristo. E nele eu estar, andar e perseverar.
para não me desviar da fé, não ser reprovado da fé, mas estar sendo fiel até a morte, guardando a palavra do Senhor e não negando o nome dele. Para que eu esteja firmado na rocha, consagrando e santificando minha vida e meu viver, não é dentro de atividade de culto religiosa de igreja. Jejum, campanha, consagração, culto disso, culto daquilo. Eu preciso santificar a minha vida para a comunhão com Deus, guardando e praticando a palavra de Cristo, vivendo ela na minha vida, no meu viver com o meu próximo, com o entendimento de tudo que Cristo me ensinou, me orientou. Não preso no sistema religioso, seja qual for ele, subjugado às regras, normas, o legalismo, que é colocado, imposto pelos homens, para o povo viver escravizado naquela obrigação, cumprindo metas, vivendo atividades, vivendo a formalidade como se fosse para Deus. Então, cuidado. Conheça a verdade e seja liberto. Essa verdade que você precisa conhecer é Jesus. Aprenda dele, siga ele, esteja nele, persevere até o fim em permanecer nele, para que você verdadeiramente esteja na salvação. Cuida de ti e da doutrina, a doutrina de Cristo, não de igreja nenhuma, pois fazendo isso te salvarás. Então cuidado. O diabo não está preocupado em tirar ninguém de igreja. Ele não trabalha para tirar ninguém de igreja. As igrejas estão lotadas, abarrotadas, seja ela católica, evangélica, budista, mormon, estão abarrotadas de pessoas, tudo perdida de Deus, porque estão seguindo uma direção que não é o princípio do Evangelho de Cristo. Se você não acredita, analise pela palavra, veja os princípios do Evangelho e julgue se o que você vive dentro dessa igreja está dentro do princípio da direção do Evangelho de Cristo Jesus. E aí você vai conhecer a verdade e ser liberto. Amém? Então que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Me desculpe você que está aborrecido porque eu falei da tua igreja, do teu sistema. Tu não gosta, né? Tu não gosta quando fala da tua igreja, do teu pastor, do teu sistema. Pode falar do evangelho, pode contrariar o evangelho, pode deturpar o evangelho, pode ensinar contrário ao evangelho. Tu não está nem aí. Porque o teu compromisso não é com o evangelho no reino de Deus. O teu compromisso é com a igreja, com o homem, no reino do homem. Mas que Deus te abençoe e que você conheça a verdade e seja liberto. Amém?